quando o Pereira fala, o Corinthians quase não chegou, aí eu acho que é mais feio ainda, sabe? Porque quase não chegou e saiu daqui com empate, velho. Porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras. Foi caindo. Ei, rapaz, infelizmente o Cruzeiro deixou escapar de novo mais uma vitória, hein? Nós vamos ver também o que comentou aí, Lucas Silva, que fez até uma grande partida ontem, Pedro Lourenço, que comentou, e Matheus Pereira também. Mas antes eu peço a você, né, deixa aquele like marotão, inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. E aproveita, acessórios do Cruzeiro aí, camisa, boné, tudo mais. Ei, mas lascou, né, gente? Como é que pode? Cruzeiro ontem jogando bem, novamente fazendo uma grande partida, sai na frente, não consegue segurar o resultado. Ainda tem oportunidade de fazer mais gols e não consegue fazer os gols aí que precisa, rapaz. Cruzeiro, o único que jogou para mim, foi o piorzinho do Cruzeiro ontem, infelizmente, um jogador até que eu gosto muito, Christian, não jogou bem ontem, parece que tudo que ele tentou deu errado. E Gerson, feijão com arroz. Ali no feijão com arroz, um jogador de 30 milhões de euros não pode jogar esse feijão com arroz. Entendeu? O cara tem que sobressair. Sempre o destaque em campo é um outro jogador. E como sempre, Matheus Pereira praticamente foi o melhor em campo do Cruzeiro. Gostei muito do jogo do Lucas Silva também. Mais uma vez, o Cruzeiro não consegue sair. O resultado que importa, jogar melhor e empatar ou perder, isso aí, cara, não conta. Isso aí, o que conta o jogo. O Cruzeiro empatou no Mineirão ontem. Ponto. Como é que foi o jogo, meu amigo? Não importa. Empatou, ganhou um ponto só. Resultado que importa. Jogar bem, ter o resultado, melhor ainda. Mas se tá jogando bem, o resultado tá saindo, que jogue feio, que jogue mais na defesa, não tome gol, vai lá, fica por uma bola e faça um gol, e depois sim começa a pensar em jogar bonito. Porque o Cruzeiro precisa de ponto, cara. Então é isso aí que é o problema. Então vamos dar uma olhadinha que nosso amigo Samuel Venâncio comentou no jogo. Guimarães também, a gente vai dar uma olhada no que eles falaram aí no decorrer do jogo do Cruzeiro. O Guimarães aqui primeiro. Meia fase aqui no quarto dos gatos, e é daqui que eu vou falar que 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Cruzeiro até que foi bem, até o gol anulado, viu? Depois acabou também no jogo. Jogou com um a menos desde o início, porque o Christian não entrou em campo, Christian que aliás eu pedi, e no segundo tempo, aí de fato jogou com 10, né? Porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo. Porque dali nascia a expulsão dele, sabe? Em toda a parte do Tite também é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu hoje vou distribuir para os jogadores, mas tem a parte do Tite também. Time sem energia. É muito dinheiro gasto para tão pouco, sabe? Criou menos do que eu esperava, porque eu ainda tinha uma certa expectativa de fazer um bom jogo, porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras, foi caindo. E o Corinthians com a ponta até de ganhar do Cruzeiro de novo aqui, ué. De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir pro Tite, pros jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí, é o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe, o Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário.
até do misto do Corinthians, sem 7, 8 titulares aí, sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí. Porque dentro de campo tá a feição do Tite, gente. Que parece um time sem energia, sinceramente. Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite... Vamos dar uma olhadinha no que o Lucas Silva comentou aí depois do jogo, né? Já que faz sentido. Igual eu falei, Gerson, cara. O Gerson não jogou bem esse jogo, mais uma vez. Jogou feijão com arroz, não comprometeu tanto. Mas, cara, jogador 30 milhões de euros, o cara tem que fazer alguma coisa, rapaz. Tem que fazer mesmo. O Cruzeiro, jogador 30 milhões de euros, não conseguir fluir, não conseguir jogar, é brincadeira, cara. Então, como que o Cruzeiro vai querer chegar em algum lugar se não está conseguindo ganhar praticamente, né, o misto do Corinthians, reservas do Corinthians aí. O Cruzeiro jogou bem, eu acho que está precisando sim de chegar talvez um treinador que sacuda o time e procure resultado primeiro. Não perder o jogo, não perdendo o jogo, tendo as suas vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro, 4 jogos no Brasileiro, Cruzeiro igual terminou ano passado e agora com 4 jogos, incluindo 2 no Mineirão, sem ganhar uma partida, isso não dá. O elenco do Cruzeiro é igual o Pilhar estava comentando ali, começando a comentar, é milionário, cara. O elenco do Cruzeiro é milionário para não ganhar em 4 jogos, cara. Isso não pode acontecer. Pedro tem que chegar, tá coração doído, tá? Tem que fazer alguma coisa, né, Pedro? Não deu certo, Tito não deu, o Tito tá lá, o jeitão dele. A questão que muita gente fala, o Tito é paradão. Isso pra mim não importa se o técnico é um cara que... Eu não gosto muito de técnico que fica gritando o tempo todo na beira de campo, jogando pra torcida. É resultado, meu amigo, é resultado. Se o Tite chega caladão e começa a ter resultado, é o melhor treinador do Brasil. Eu não gosto do estilo do Tite, já desde quando ele começou ali, esse negócio de seleção brasileira, conheci de seleção brasileira, aquela seleção feia, sempre jogando feio. Então, dali já peguei, ranço do estilo de jogo do Tite. Agora, treinador que grita ou fica quieto, isso não ganha jogo, não. Ganha jogo é no dia a dia, ali no treinamento, o esquema tático, a jogada ensaiada, o trabalho psicológico com os jogadores, isso aí que ganha jogo no decorrer. E o jogador em campo tem que mostrar o resultado, né? Que estão aprendendo aí com o treinador. Se o treinador chega e fica mais calado na beira do campo, isso aí o Leonardo Jardim era. O Leonardo Jardim era caladão. Era um cara ali que, né, ponderado, analisava mais o jogo na beira do campo. Não era aquele cara escandaloso, fica gritando o tempo todo, não ficava mesmo. Ele era um cara tranquilo, pacato, carinho mais sereno, e resolveu, fez o Cruzeiro jogar. Não ganhou o título, não ganhou, mas fez o Cruzeiro jogar bola. Isso que a gente está querendo. E, principalmente, ter os resultados que era a vitória. O Cruzeiro ganhava o jogo, os jogos, não está ganhando. Para mim, brasileiro que importa, para ver se o Cruzeiro está bem ou não está bem. Mineiro, infelizmente, não é. Pode falar laboratório. Pode ser até um laboratório, mas não conta, para mim, não conta se o time tá bom ou se não tá bom, né? No Campeonato Mineiro, Cruzeiro, é a obrigação do Cruzeiro chegar ali na final sempre do Campeonato Mineiro, isso que não tá vindo nem acontecendo, né? Lucas Silva, no final do jogo, né? Ele comentou ali, né? Depois do jogo do Cruzeiro aí, ele comentou: fizemos um grande primeiro tempo. Podíamos ter matado no primeiro tempo com o gol do Caio Jorge, por um detalhe, e ainda criamos outras boas oportunidades. Não só no primeiro tempo, criou oportunidade no segundo também, mas não fluiu, cara. Jogou muita bola. Lucas Silva jogou bem esse jogo, correu o jogo inteiro. Teoricamente, de vez em quando ele errava algum outro passe, esse jogo praticamente nem errou passe. Jogou muito bem o Lucas Silva. Esse jogo não é função dele chegar e fazer os gols. Tem que fazer os gols lá na frente. Kaique, ele teve 2 oportunidades? Teve. Porque ele chegou lá na frente também para ter essa oportunidade. Aquela que pegou de primeira ali foi complicado, né? Podia ter dominado, aquele trem todo. Bom que o Cruzeiro tá com um elenco bom, cara. Talvez uma sacudida mesmo com o treinador.
Sim, porque esse elenco, se fosse um negócio, contratou os jogadores, o Cruzeiro tava mal no passado, contratou um elenco bom, tá com um elenco bom, mas não sabe se o elenco vai dar liga. O Cruzeiro, com esse mesmo elenco, deu liga no passado, funcionou no passado. Então, vai ter que talvez mexer na direção técnica, sim, para poder dar aquela sacudida no time do Cruzeiro, rapaz. Samuel Venâncio, depois vamos ver o que o Pedro Lourenço comentou, rapaz, falou. A situação ela está sendo normalizada por todos do Cruzeiro. E eu acho que a situação não pode ser normalizada da forma como tem acontecido. São 2 pontos em 12. É a segunda pior campanha da história do Cruzeiro, iniciando um campeonato brasileiro desde 2003. E estamos vivendo aí dessas vitórias de campeonato mineiro que, na minha opinião, e acho que o Valuco falou isso aí não tem importância nenhuma. Nenhuma. O campeonato brasileiro nosso tem goleada sofrida por Botafogo, derrota em casa para o Coritiba, empate com o Mirassol, que é o único resultado aceitável aí dentro de todo esse cenário. Não é E aceitável. mais um empate em casa diante de um Corinthians bem alternativo, gente. Corinthians, muito provavelmente, se estivesse com o time titular hoje aqui, teria saído com uma vitória do Mineirão. O Cruzeiro criou algumas oportunidades para ampliar, aquele mesmo cenário de sempre, né? Mas eu tô cansado também de chegar e ficar analisando só isso, sabe? Vacilou, cochilou ali e tomou um gol. Quando o Pereira fala, o Corinthians quase não chegou, aí eu acho que é mais feio ainda, sabe? Porque quase não chegou e saiu daqui com empate, velho. Ou seja, não precisou fazer força. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça para empatar com o Cruzeiro com um time bem alternativo, quase que reserva, com a maioria dos reservas. Aí depois saiu colocando jogador titular e foi para cima do Cruzeiro, né? Até a pressionar e veio aquele erro lá patético. Claro que o William é o maior responsável porque tinha um amarelo cavando um pênalti. Em 2026, cavar um pênalti, nem sempre o árbitro vai punir com amarelo, né? Mas quando pune, o cara ficou pendurado o tempo inteiro. Aí, eu vi muita gente falando. O Tite podia ter tirado o William. Gente, se for ter que tirar jogador, o jogador não conseguir conviver uma partida com amarelo, aí tá tudo errado também no futebol, né? Isso é verdade. Eu entendo. O torcedor, a pressão vai aumentar. E com razão pelos resultados, para cima da comissão técnica. Pelo que a gente viu ali na entrevista coletiva, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior marcando presença, é um sinal de apoio ao treinador, na minha visão, e acho que não vai mudar. Me surpreenderia muito chegar amanhã, a não ser que parta da comissão técnica, o que eu acho pouco provável também. O Tite tem demonstrado nas entrevistas coletivas uma confiança de que vai sair deste momento bastante complicado. Mas rescisão de contrato. O que eu vi ali foi um apoio ao treinador para seguir o trabalho. E esse trabalho, ele tem um ponto de atenção que é o Campeonato Brasileiro. Não pode avaliar, foi campeão mineiro. Para mim vai continuar não interessando. Claro que vai ser bom, né? Ganhar um Campeonato Mineiro, se conseguir vencer, né? Mas depois do Campeonato Mineiro já vem o Flamengo fora de casa. E aí a gente vai para o 15º ponto a ser disputado e vamos conquistar quantos? Tá sempre ficando no limite, sempre ficando no limite e a gente não saindo disso. Só que o limite, ele vai acontecendo rodada após rodada. Já foram 4, já são 12 pontos. Já tem time com 10, o Cruzeiro está com 2. Para quem quer brigar lá em cima, né? Já tem 8 pontos aí de vantagem. Então, isso não pode ser normalizado. E eu tenho visto que as coisas estão sendo... estamos trabalhando. Isso é verdade. Tem que mexer quanto antes, né, cara? Tentou, o Tite tá tentando, não tá conseguindo, cara. Não tá conseguindo mesmo, não tá fluindo, hein? Doido. E o Pedro Lourenço foi passando ali na zona mista, né? Onde que dá a entrevista, os jogadores da entrevista para a imprensa. Aí o Pedro Lourenço disse o seguinte, rapidinho, né? Foi categórico no que ele falou ali, o Pedro Lourenço. Que dói o coração, quer ver? Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro,
compartilhou uma frustração. Vamos ver se a gente só sumiu. Vou ver se eu atualizo a página aqui. Aí vai aparecer o que ele comentou ali, que foi o que dói o coração de ver o Cruzeiro empatando o jogo e tomando. Logo em seguida tomando. Depois tomando gol de empate novamente, né? Então ele disse isso aqui, ó. Isso. É uma conversa descontraída com o jornalista. O mandatário disse que o resultado no Mineirão em Belo Horizonte foi uma faca no coração. Porque ele, Cruzeiro, o Pedro Lourenço é um torcedor ferrenho do Cruzeiro, cara. Ele não quer perder os jogos, ele quer ganhar o tempo inteiro. A questão do Tite, ele sabe que eles trouxeram o Tite, ele gosta do Tite, né? O Pedro Lourenço é que cara, olha a cara do cara, o cara é um vovozão, que trem todo, abraçou o Tite ali, gosta do Tite, é como se fosse um amigo, vai segurar o Tite o máximo que ele puder, igual ele tentou. O Diniz aquela vez ia ser mandado embora, ele reclamou, ele segurou o Tite, porque o Tite reclamou, ficou com dó do Tite, não, o Diniz. Aí ficou com dó do Diniz, segurou o Diniz, aí tem esse negócio, cara. O Pedro Lourenço tem que tentar ser mais firme ali, ó, porque não dá, cara, não dá pra fluir desse jeito, não. O Pedro Lourenço tá, né, segurando ali, que trem todo, ele quer ganhar e só que tem rescisão de contrato, é mais dinheiro que vai embora, se dispensa o jogador, do treinador, esse negócio assim. Ao Matheus Pereira, a vaia não é só para o treinador, é para todo mundo, se eu concordo, foi para todo mundo ali, porque o Cruzeiro não está conseguindo a vitória. É uma questão de que ele é o comandante, quem está na frente. Existe a hierarquia, presidente, treinador, jogador, mas a cobrança é para todos. Se o torcedor está vaiando, é porque o resultado não está acontecendo como nós queremos, analisou o Matheus Pereira. Matheus Pereira tá jogando bem. Uns vai reclamar, outros não vai reclamar, mas o Matheus Pereira, além de estar jogando bem esse ano, ele está marcando gols também. De novo, voltou a marcar gols. E, cara, é o que tá tentando ali, correndo, tocando, passando. Você vê, o Gerson, o valor que o Gerson veio, ele tinha que ser mais protagonista, dividir pelo menos esse protagonismo com o Matheus Pereira. Tá longe de dividir. Tem jogadores que estão jogando melhor do que o Lucas Romero, tá jogando melhor do que o Gerson. O Lucas Silva, para mim, tá jogando melhor do que o Gerson. Tá sendo mais proveitoso que o Gerson. Christian ontem que pisou na bola, né? Não jogou bem. Mas Christian também é um grande jogador. Beleza, Nação Azul? Um grande abraço para vocês. Vamos ver. Vamos torcer que dê certo, que o Cruzeiro volte, né, a engrenar e começar as vitórias novamente. Já que tá precisando, né? Precisando demais dessas vitórias, porque Mineiro não é um parâmetro para alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Não é mesmo. Então, torcer que comece a jogar nesse Brasileiro, porque senão vai ser tarde demais, não vai brigar por nada. O Cruzeiro não quer nem pensar, cara, em brigando lá perto de zona de rebaixamento com um time milionário desse aí, né? Beleza? Nós somos um grande abraço para vocês, com Deus. Até mais. Tchau.